Fala galera, boa noite. Tudo bem? Então vamos para mais uma live semanal, dessa vez no nosso dia de encontro, que é terça-feira. Semana passada foi na quinta-feira, por conta de... Tudo bom, Davidson? Por conta de eu ter ficado de plantão na terça-feira, mas essa semana a gente voltou para o nosso horário, que é terça-feira às 20 horas. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer que essa semana, acho que ontem, a gente chegou aos 6 mil seguidores. Isso significa que 6 mil pessoas, de alguma forma, já leram alguma coisa sobre psicoeducação. Eu tenho falado sobre isso, eu tenho falado o quanto que é importante a gente saber o que está acontecendo com a gente e saber o que está acontecendo com as pessoas que estão ao nosso redor, que isso traz liberdade, isso traz qualidade de vida, isso traz acesso a tratamento, isso traz dignidade. Então... É disso que eu venho falando, é disso que eu vou falar, porque eu gosto muito de promover saúde mental, muito mais do que falar de doença mental. Mas para promover saúde mental, a gente precisa saber das doenças mentais também. Certo? Vamos compartilhar a hashtag Mude Somente Mude Você. E eu quero pedir desculpa a vocês, porque semana passada, quem participou da live viu, caiu o celular, voltou conexão, saiu conexão, enfim. E no final eu não salvei a live. Eu fiz esse favor. E aí eu não consegui colocar no YouTube. Então quem viu a da semana passada viu. Quem não viu, perdeu. E aí a gente... Da semana passada foi de perguntas e respostas. Vocês lembram? Eu perguntei... Eu perguntei pra vocês, fiz questionário não, botei pergunta no Stories dias antes. Vocês trouxeram perguntas, as mais comuns eu respondi na semana passada. Foi bem legal, depois que terminou, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas no direct e eu respondi, eu gosto muito disso, só que eu não salvei. Desculpa. E daí eu não consegui colocar no YouTube. De semana passada para essa semana eu acho que eu fiquei um pouco silenciosa, porque na semana que eu faço plantão é um horror. Eu fico meio sorumbática depois, e daí eu não postei muitas coisas, mas isso vai mudar. Certo? Me perdoa, gente. Isso não vai acontecer hoje. Eu vou lembrar de salvar a live e a gente vai colocar no YouTube para quem não pode assistir esse horário, 8 horas, na terça-feira, poder assistir depois. E fica lá para vocês assistirem, certo? Seguinte, quem já me deu e-mail sabe que eu tenho um texto sobre as curiosidades do tratamento da depressão. As 4 principais curiosidades do tratamento da depressão, em que eu falo ali, eu respondo ali perguntas que os pacientes fazem ou deduções que eles fazem, que na maioria das vezes são erradas, mas que tem uma certa linha de raciocínio, e eu respondo para eles isso nesse texto. E também mando e-mails comunicando com a galera. Quem ainda não me deu e-mail, pode colocar no direct o e-mail e aí eu te inscrevo na minha lista de e-mails, ou você pode me mandar, ou se tiver dúvida, alguma coisa assim, pode me mandar e-mail para o contato@doutoracristianelopes.com.br, ou tem um link na bio que é uma página de inscrição. Se você quiser ir lá direto, colocar seu e-mail, você já vai começar a receber, inclusive esse texto que eu vou conversar sobre ele hoje. Inclusive esse texto com as curiosidades e as dúvidas comuns e o comportamento comum também dos pacientes. Certo? Também eu acho que é interessante vocês não só, para ter esse texto, não só se inscreverem na lista, mas também porque eu vou fazer uma pesquisa, provavelmente daqui 2 semanas, perguntando para vocês algumas coisas para que a gente possa melhorar o conteúdo das lives, melhorar o conteúdo das postagens. Bem no início, quando eu comecei a falar com vocês pela internet, eu escrevi, mandei mensagem para algumas pessoas em que eu queria a ajuda de vocês para que a gente melhorasse o conteúdo, para que fosse um conteúdo de qualidade, um conteúdo que de fato pudesse impactar a sua vida e pudesse fazer você entender o que está acontecendo, o que você está sentindo, como é que é formado tudo isso, se tem tratamento, como é o tratamento, se é doença, se não é doença, se faz parte de uma reação normal, enfim. Tudo isso a gente vai alinhavar direitinho para... gente, isso aí, libera o dedo aí. Lília acabou de entrar, pode liberar o dedo aí que eu acho muito maneiro os coraçõezinhos subindo. E aí tudo isso a gente eu quero levar junto com vocês, fazer isso junto com vocês, para que a gente tenha um produto de um contato muito produtivo, tá certo?
Sempre falo da importância do conhecimento, porque o conhecimento faz com que a gente possa formar, tenha habilidade e autonomia para formar a nossa própria opinião. E a partir do momento que a gente forma a nossa opinião, a gente tem crenças e a partir daí a gente tem comportamento de acordo com as nossas crenças. Por isso que é importante saber, é importante conhecer, é importante estudar, é importante correr atrás do que está acontecendo. Vamos lá? Esse texto que eu escrevi, que eu tenho falado sobre ele, foi algo bem espontâneo e bem leve sobre que eu tirei dessa experiência que eu tenho em pacientes com transtorno mental ou com uma doença, enfim, com sofrimento psíquico, que eu gosto de falar mais, porque às vezes não configura doença, ou às vezes é algum transtorno bem leve, mas que está causando sofrimento. Então, se está causando sofrimento, precisa de ajuda. Isso já ficou muito claro aqui. Então, eu tenho... Esse texto que eu escrevi fala muito disso e não foi tirado de informações de livro, mas sim de informações dos próprios pacientes trazendo durante o tratamento. Por que isso é importante? Porque uma coisa é eu passar para vocês literatura, eu passar para vocês o que está escrito no livro, os autores mais reconhecidos, que a gente usa, mais comprovados e tudo mais. Isso é uma coisa, isso vocês podem procurar no Google, podem comprar o livro, talvez não vai entender um termo ou outro técnico, mas a prática disso é de fato para quem está no campo ali praticando. Então, dentro dessa minha formação, eu faço psiquiatria um pouco mais de 15 anos e é uma coisa que eu gosto muito, que eu me envolvo, que eu quero que o paciente melhore, que eu acredito nisso, que eu dou o meu melhor para isso. Então, dentro disso, eu colhi, dentro desse tempo, algumas perguntas e alguns comportamentos, que não são perguntas, mas alguns comportamentos que os pacientes têm, que são muito comuns, principalmente no transtorno da depressão. E em outros transtornos também tem, se vocês quiserem a gente pode falar sobre isso, mas quando o paciente está deprimido, alguns comportamentos que podem levar à ruptura do tratamento, à interrupção do uso da medicação, uma falsa sensação de melhora. Por isso que eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque isso aumenta a adesão, melhora o entendimento e pode fazer você não abandonar tratamento ou ajudar alguém a não abandonar tratamento, certo? Uma questão que é bem importante, vou começar pela primeira curiosidade agora. Uma questão que é bem importante no tratamento da depressão e que eu gosto muito de passar isso para os meus pacientes, você já sabe que eu sou apaixonada por psicoeducação, então para mim é muito importante que meus pacientes saibam disso, é o tempo de ação do antidepressivo. Em quanto tempo o antidepressivo vai começar a fazer efeito, vai começar a ter algum tipo de ação, vai começar a sentir alguma diferença. E esse tempo é de 2 a 4 semanas. Quando eu falo isso, eu não falo isso para desanimar, para falar, vai demorar muito. Mas eu entendo que essa informação é desanimadora. Mas ao mesmo tempo que ela é desanimadora, ela é uma informação que traz uma certa compreensão de que não vai melhorar no dia seguinte. Certo? Então, assim, a verdade é melhor do que a dúvida e a expectativa de melhorar e não melhorar. Então, o que acontece? Quando eu falo isso para os pacientes, é exatamente isso. Os antidepressivos, e assim, a gente está começando os estudos e um lançamento de um antidepressivo intranasal que melhora em 24 horas, mas assim, ainda está acontecendo, uma coisa muito legal, mas para pacientes mais graves. Mas vamos falar dos antidepressivos que a gente tem hoje, dos antidepressivos que a gente usa, e tem bastante antidepressivo, tem bastante classe antidepressivo que a gente usa para tratamento da depressão. E para tratamento da ansiedade também, quem assistiu a live de ansiedade sabe que crise de ansiedade melhora a longo prazo com o uso de antidepressivo, certo? Mas vamos lá, de 2 a 4 semanas para começar a melhorar. Isso significa que pode ser que durante 15 dias a pessoa tome a medicação, o paciente tome a medicação e não aconteça absolutamente nada. E aí, quando eu falo nada, é nada. Não melhorar em nada. Não piora nesse tempo, mas pode ser que ele não melhore absolutamente nada. E isso é muito frustrante. Por quê? Porque quando ele chega pra mim, quando ele já passou por todo o preconceito de tratamento, quando ele já passou por toda a dificuldade de estar na frente de um psiquiatra, já conseguiu um suporte, alguém que possa trazer ele, ainda tem essa notícia que é péssima, né? Demora de 2 a 4 semanas para começar a fazer efeito. E aí, quando eu falo isso, para que não haja uma frustração, porque a frustração já existe com essa informação. E também tem uma outra informação que é bem importante. Normalmente não é o paciente que percebe que ele melhorou. Normalmente é quem está em volta, o familiar, o amigo, que começa a perceber que ele melhorou.
Mais pra frente a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é chamado de Hope Recovery. Hope significa esperança, é uma tradução muito bruta, que é esperança, e recovery significa recuperação. Mas quando a gente fala disso em transtorno mental, a gente fala de esperança enquanto engajamento do paciente, enquanto adesão a tratamento, e recuperação a gente fala de superação. Então, falando de esperança enquanto engajamento, eu acredito muito, e faz diferença, isso é comprovado cientificamente, faz diferença a crença e o comportamento do profissional de saúde mental no tratamento. Então, eu acredito muito que quando o paciente sabe o que está acontecendo, ainda que essa informação seja frustrante, ainda que ele queira melhorar para ontem, ainda que ele queira diminuir esse sofrimento, a angústia, o nó na garganta, a dor no peito, toda a ansiedade, ainda que queira diminuir isso, saber que... Boa noite, Brandão e Mônica. Exatamente, você falou que ia vir hoje à noite, né? Obrigada pela presença. Ainda que seja muito frustrante, ele saber disso traz uma esperança que dá engajamento ao tratamento, que ele fica engajado com o tratamento. Por quê? Ele sabe que a médica falou pra ele, ele já entendeu como é que é o mecanismo de ação, e aí para os pacientes eu faço um desenho, explico mais ou menos o que está acontecendo, o mecanismo de ação, e que isso demora de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Então, de 2 a 4 semanas pode ser que nada aconteça. E quando o paciente, faz toda a diferença ele saber disso, porque quando ele sabe que pode nada acontecer, ele lembra que esse início de tratamento é único e exclusivamente para que ele se adapte à medicação e ela comece a fazer transformações neuroquímicas de neurotransmissores, aumenta a quantidade de neurotransmissores, aí começa a acontecer, e isso demora de 15 a 1 mês, em 15 dias a 1 mês para acontecer. E ele já sabe disso. Então, por mais que esteja doído esse tempo, por mais que seja, parece que está passando um ano, por mais que seja complicado, ele já sabe. Obrigada, alguém está me dando parabéns, o Ângelo, obrigada, Ângelo. Muito obrigada. Eu gosto muito disso, gente. Vocês não têm noção do prazer que eu tenho em falar com vocês. Isso passa muito... eu sou, quem me conhece sabe que eu sou muito zoadora, mas sou extremamente tímida para falar em público, para ficar na frente de uma câmera. Mas eu tô percebendo que de fato algumas vidas estão sendo impactadas, de fato alguns pacientes têm falado comigo, psicólogos têm falado comigo, médicos. Hoje eu troquei informação com um médico, falou: Cris, me dá um help aí, o que você acha de usar essa medicação para um paciente assim? Eu gosto muito disso, então assim, vale a pena ficar na frente da câmera e falar com vocês, pelo menos no mínimo uma vez por semana, tá valendo a pena. Então, voltando para esse tempo de ação, quando o paciente sabe dele, mesmo que seja frustrante, mesmo que a dor ainda continue, mesmo que ainda tenha crise de ansiedade, sabe que vai demorar. Então, essa é uma curiosidade, essa é uma informação importantíssima para quem é médico e está assistindo, para quem é psicólogo e está assistindo, para quem de fato está na parte do cuidado do paciente, para quem tem uma formação técnica para isso, e para quem também é amigo, parente, enfim, está assistindo, é importantíssimo você saber disso. Porque o paciente ele tem uma pressa em melhorar, está doendo, ele está sofrendo, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro passo que é importante falar em todo o tratamento. Eu sempre falo isso para os pacientes, porque faz toda a diferença na caminhada, no olhar que o paciente tem e na crença que ele tem de que ele vai melhorar. A segunda coisa é a variedade de antidepressivos. Existem antidepressivos de várias classes, tá? Vocês não são obrigados a saber isso. Se você procurar na literatura, vai encontrar. Existem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Uau, que nome louco, né? Eles têm um certo mecanismo de ação que em algum momento eu posso explicar para vocês até desenhando, assim, porque eu acho que é mais fácil. Mas esse não é o objetivo dessa live, nem dessa situação. Fernanda Lima, verdade, 2 semanas que parecem meses, por isso que é importante o paciente saber que demora para começar a fazer efeito. E demora muito, né? Porque 2 semanas é muita coisa para quem está sofrendo. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Os inibidores duais, que é de recaptação de serotonina e também mexem com a noradrenalina. Existem os inibidores de monoaminoxidase. Existem várias classes. Dentro de cada classe existem várias medicações. Por exemplo, dentro dos inibidores seletivos de captação de serotonina existe fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, e aí vai indo. E dentro da classe dos duais existe duloxetina e por aí vai. Então, por que é importante o paciente saber disso? Porque quando não dá certo com um antidepressivo, quando ele tem efeito colateral, quando não se adapta,
quando dá muito sono, quando dá enjoo, existe uma esperança. Existem outros antidepressivos. A gente pode tentar, e às vezes da mesma classe. Às vezes a adaptação a outro antidepressivo é melhor. Às vezes antidepressivo da mesma classe, às vezes trocar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina por outro inibidor seletivo de recaptação de serotonina. O que eu tô querendo dizer é não engessar esse tratamento, não colocar justificativas para que ele não tenha dado certo no início. Não se adaptou a esse antidepressivo, então acabou, não tem como se tratar. Não. Existem muitos e cada vez mais estão existindo mais. Tá? Hoje tem antidepressivos que tem uma melhor resposta para idosos, antidepressivo que tem uma melhor resposta para quem já usa outras medicações, que a interação medicamentosa é menor, por exemplo, às vezes o paciente é cardiopata, o paciente é alcoolista, por exemplo, que já toma outras medicações, vai começar um antidepressivo, a gente tem um indicado, e que pode ser que ele não se adapte a esse, a gente vai passar para outro. Idoso, que às vezes tem um déficit cognitivo por conta do avanço da depressão, do quadro depressivo, quase entrando em um quadro demencial. Tem antidepressivo que já mexe nisso, que já melhora o déficit cognitivo, e por aí vai. Então, essa é uma informação muito importante para o paciente. Quando eu falo isso, talvez, assim, eu tenho percebido que quem tem assistido as lives tem bastante psicólogo, tem médico de outras especialidades, tem paciente, mas não é a maioria, isso é muito interessante. Tem familiar, tem gente, tem simpatizantes da saúde mental, os que são simpáticos à saúde mental. Tem familiar, tem gente que cuida, tem amigo que tá preocupado com um amigo que tá sentindo alguma coisa, enfim. E exatamente para vocês que eu tô falando isso. É exatamente para vocês que eu tô falando que essas informações são importantíssimas e fazem toda a diferença quando o paciente está sofrendo. Porque ele sofrendo, ele está mais cego que você, que teoricamente é quem está carregando o cego, que teoricamente é o mais saudável dessa relação. Então, quando você avisa para ele, amigo, de fato demora. Cara, se você não se adaptou a esse, vamos tentar outro. Fala com o teu médico, volta na consulta, avisa que não deu certo. Entendeu? Então, assim, é exatamente para você. Então, a primeira curiosidade é o tempo de ação, que é importante. É a primeira informação muito importante que tem que ser dada. A segunda é a variedade de antidepressivos. A gente tem muitos antidepressivos no mercado. Antidepressivos mais acessíveis financeiramente, outros não. Antidepressivos são dados pelo Ministério da Saúde. Tem no SUS, na prefeitura. Você consegue no posto de saúde. Antidepressivos que às vezes não consegue. Às vezes, mesmo antidepressivos de laboratórios diferentes. Tem paciente que se adapta a determinado laboratório, tem paciente que não. Então, assim, essa é uma informação que precisa ser levada para o seu médico, que precisa ser levada para o médico de quem você cuida, que precisa ser discutida. E o médico precisa dar ouvido para isso. Para os médicos que entram na live, que escutam a live, é muito legal. Para os estudantes de medicina, ouvido é tudo, tá? É fundamental essa escuta ativa. Faz toda a diferença na trajetória do tratamento. A terceira informação que a Caixa está falando aqui, que trabalha num local com muitos pacientes psiquiátricos. Legal, você tem uma responsabilidade de abrir seus ouvidos, ouvir de fato, estando conectada com eles, assim, faz toda a diferença. Você vai ver que a melhora, o resultado é outro. Entendendo que resultado é o que é resultado para ele, tá? Não é para nossa expectativa, não. Mas o que é qualidade de vida para ele, dignidade, autonomia, enfim. Eu sempre falo sobre isso, né? Vamos lá. A terceira informação que o paciente precisa saber é o tempo que ele piora caso ele pare de tomar medicação. Existe e isso é muito comum entre os pacientes, é muito interessante, assim, doutora, eu parei de tomar e ficou tudo bem. Eu tô bem, eu tô curado, eu não sinto mais nada, tá tudo bem. Lembra que na primeira informação que eu dei pra vocês, que é fundamental, o antidepressivo demora pra fazer efeito. Ele demora de 15 a 20 dias, de 2 a 4 semanas, mais ou menos, pra fazer efeito, certo? Esse antidepressivo que demora para fazer efeito, ele tá agindo. Durante esse tempo ele tá agindo, ele não tá parado no teu organismo, não. Ele tá produzindo coisas, tá? Ele tá agindo. Esse antidepressivo que demora a fazer efeito, ele também demora para não fazer efeito. Então, o paciente que tá tratando, tá já há um tempo tratando, tá bem, tá estabilizado, ou apresentou alguma melhora, não tá 100%, mas apresentou uma melhora funcional, que já consegue voltar à vida, já consegue fazer suas coisas, participar das atividades e tudo mais, para de tomar. Isso é muito comum. O paciente fala pra mim assim, eu tô bem, eu parei de tomar.
E a minha vontade, eventualmente eu falo, querido, você tá bem porque você tá tomando. Mas enfim, quando chega pra mim já parou de tomar. E não piora no dia seguinte, não piora na semana seguinte, não piora no mês seguinte, não piora 2 meses depois, não piora. Essa é uma questão, é bom não piorar, só que existe um perigo aí. Por quê? Ele provavelmente vai piorar daqui uns 4, 5 meses. E isso é muito perigoso, porque dá uma falsa sensação de que está tudo bem. Uma falsa sensação de que de fato não precisa da medicação. Existem pacientes que começaram a tomar medicação, fizeram tratamento, depois pararam supervisionados, acompanhando o desmame? Existe, isso acontece. Só que isso é feito junto com a equipe que cuida de você. Psicólogo, psiquiatra, enfim. Isso é feito discutido, isso é feito conversando, isso é feito mostrando se você melhorou, se você não melhorou, diminuindo, fazendo o que a gente chama de desmame, não é tirando de uma vez. E essa diminuição é uma diminuição supervisionada, essa diminuição não é uma diminuição em que você faz sozinho em casa. Então, quando isso acontece, que tira de uma vez, às vezes existe um efeito colateral físico, alguma coisa assim, por diminuir a medicação. Às vezes não. E aí quando não tem nem esse efeito colateral, dá uma falsa sensação de que melhorei, não preciso, tô ótimo. Só que isso é muito perigoso, porque daqui 4 ou 5 meses pode piorar. E pior do que piorar, é que fica pior do que da primeira vez. Por quê? Aí a gente começa a tratar uma depressão mais resistente. A gente começa a tratar sintomas mais resistentes à melhora. E aí talvez... E aí quando volta, normalmente tem paciente que para, fica tudo bem, passa um tempo, ele piora e aí ele volta na mesma dose que ele estava tomando quando parou. A gente tem que começar tudo de novo. Aquela coisa de melhora com 15 dias. Começa a melhorar de 2 a 4 semanas. É tudo a mesma história. E aí a coisa pode ficar um pouco mais difícil. E aí o paciente que já experimentou aquela melhora, que já experimentou... já experimentou a diminuição da angústia, diminuição da ansiedade, vai passar por tudo isso e às vezes demorar ainda mais para melhorar. Rapidinho. E aí, essa é uma informação importante. Quando o paciente fala pra mim, olha, melhorei, parei de tomar, não preciso, eu sempre falo, cuidado. É óbvio que assim, eu sempre faço de tudo, né, pra deixar os meus pacientes muito à vontade pra me falarem quando não estão tomando, quando trocaram tudo, quando tomaram tudo errado, quando pararam de tomar. Enfim, eu não entro num embate de ficar brigando, não. Às vezes eu puxo a orelha e tudo mais, mas isso com muito carinho, porque eu acredito que ele fez aquilo porque ele entende que é melhor pra ele. Ele não fez aquilo pra atrapalhar a minha conduta, nada disso. Ele entendeu que era melhor pra ele. Ele não é médico, ele não é profissional da saúde mental, por isso que tem algumas informações que ele precisa saber. É fato. Ele é importante. Gente, tem pouquinho coração, pode largar o dedo aí. Larga o dedo, bota bastante coração, adoro coração. E aí, é importante que ele saiba disso. O tempo de piora é de 4 a 5 meses, certo? E às vezes não piora, diminui uma coisinha ou outra, um sintoma ou outro vai voltando e depois fica mal. Mas não condeno, não brigo, nada disso. Vamos começar tudo de novo, explico de novo, tudo certinho, e vamos começar e vamos junto, enfim. Mas é uma informação que precisa saber. A quarta informação que é importante o paciente saber é que existem 2 períodos de tratamento. Existe um período agudo de tratamento e um período de manutenção. O período agudo, ele dura aí pelo menos uns 4 meses. O paciente não demora 4 meses para melhorar não, tá? Mas ele dura mais ou menos 4 meses depois que o paciente fala, tô bem, tô legal. O que vai acontecer? Ele vem para consulta, recebe essas informações de que o antidepressivo demora a fazer efeito, que existem outros antidepressivos, que a gente pode trocar caso ele não se adapte a esse. Isso aí é a conduta da Cristiane. Eu gosto de começar com dose baixa para evitar qualquer tipo de efeito colateral, para que ele possa passar por aquele início que é tão difícil, né? Já é difícil estar no psiquiatra, tá precisando de tratamento, tá sofrendo, ninguém entende, enfim. Então, assim, se eu acrescentar ainda a medicação com efeito colateral, o negócio já fica mais pesado. Então, eu gosto de começar com dose baixa, metade da menor dose eficaz,
e depois aumentar com uma semana. Quem é meu paciente sabe disso. Depois aumenta com uma semana e aí a gente vai, daqui a um mês eu vou ver o paciente, ver como é que ele tá, ver o que é melhora pra ele, o que é a expectativa dele, o que é resultado pra ele. Isso tudo, todo esse manejo, todo esse cuidado inicial é o tratamento agudo. Faz parte da fase aguda do tratamento. E aí, tudo bem, se adaptou à medicação, tá tomando bem, tá tudo bem, não teve efeito colateral, ou teve lá no início, efeito colateral é algo que pode acontecer. É uma outra informação importante, pode ter, mas só que efeito colateral, ele normalmente passa, tá? E não são insuportáveis, é alguma coisa ruim, ou uma sonolência, ou um enjoo, uma dor de cabeça, que pode tomar uma medicação para isso, mas não é algo insuportável. Ficou insuportável, tem que parar, mas não é algo insuportável. E normalmente quando o paciente tá com meio comprimido, durante uma semana, 10 dias, enfim, quando ele passa para o idoso, eu gosto de passar essa parte de adaptação um pouco maior, assim, ter essa parte de adaptação um pouco maior. E quando ele passa esse período de adaptação, pode ser que quando ele passe para um comprimido, sinta as mesmas, aquele desconfortozinho que sentiu lá no início quando começou a tomar. Mas isso tudo faz parte da fase aguda do tratamento. Por isso que às vezes, eu trabalho no hospital geral e às vezes o paciente chega, vem, eu atendo, e ele chega daqui a 4, 5 dias, doutora, não melhorei nada, passa na emergência, e de fato é importante que ele saiba que não vai melhorar. Isso não vai acontecer em 4 ou 5 dias. Vai acontecer em 15 dias ou mais, porque ele começou com dose baixa. Então, por isso que é importante ele saber, porque isso evita que ele venha, que ele volte numa expectativa de que vai melhorar naquele dia. Ele já sabe que a coisa vai demorar um pouquinho. Tô falando isso porque tem uma médica que entrou aqui, que é a Isabela, que já a gente conversa sobre saúde mental e ela sabe, eu viro e mexe falo isso, né? Demora um pouquinho para melhorar, as pacientes precisam saber disso, e ela tá gostando de saúde mental, eu tô convidando ela para entrar na saúde mental, não sei se ela vem. Mas vamos lá. Muito bom, Isabela, obrigada por ter vindo. E isso faz parte do tratamento agudo, da fase aguda de tratamento. Passou isso, o paciente está bem. Se adaptou, tá bem, tá estável, voltou a fazer as coisas, voltou a se relacionar, tá bem melhor. Começa a fase de manutenção. E aí que começa a questão do, eu não preciso de medicação, eu não aceito tomar medicação, eu quero parar, já tá bom demais, já tô bem. É nessa fase de manutenção que o paciente já tá andando com suas próprias pernas, já tá melhor, já tá... como é que eu falo? Já voltou a estudar, já voltou a trabalhar, ou não, mas já tá voltando aos pouquinhos, já tá participando dos eventos, enfim. É nessa fase que ele coloca, e mesmo explicando, que ele coloca na cabeça dele que não precisa mais da medicação. E essa fase de manutenção, ela dura no mínimo 6 meses, tá? E eu sou bem tradicional com isso. Ela dura no mínimo 6 meses. E com o paciente tomando aquela dose que ele melhorou. E às vezes ele volta no consultório pra falar, tá tudo bem. Não tô mal, tô vindo aqui pra falar pra senhora que tá tudo bem. E é muito bom isso. Isso faz parte do tratamento. Não é nesse momento que ainda tá em manutenção que se deve parar a medicação, que se deve diminuir. Não é nesse momento. Esse é um momento de continuar mesmo. Por exemplo, quer ver? Sinusite. Toma aí o antibiótico com 10 dias, certo? Esse daí é mais ou menos padrão. Mas no terceiro dia, você teve febre, tá todo congestionado, doendo e tudo mais. É óbvio que eu vou falar de tempos diferentes. Mas no terceiro dia você já tá muito melhor. Terceiro, quarto dia ali, já não tem mais febre, já deu uma melhorada na congestão nasal, já tá melhor, o corpo já tá melhor. Os outros dias fazem parte da manutenção do tratamento. Não adianta parar o antibiótico no quarto, quinto dia. Tô bem, não preciso mais, vou parar. Não adianta e mais. Não se para o antibiótico. Ninguém para. A não ser que comece a se destrambelhar com horário, mas não para. Na saúde mental, tudo bem, o tempo é muito maior, né? Eu não tô falando de 10 dias, eu tô falando de 6 meses, tô falando de 4 mais 6, 10 meses, quase um ano. Tô falando disso. E na saúde mental é essa linha de raciocínio. Tem um tempo em que você tá mal e tal, começa a melhorar, a coisa fica legal e depois é manutenção. E precisa tomar. Assim como não se interrompe o antibiótico, não se interrompe o antidepressivo. E precisa tomar por esse tempo, por bastante tempo. E tem uma coisa que acontece que é bem interessante para pacientes que experimentaram a melhora, que
passaram por esse sofrimento e experimentaram melhor. Tem alguns pacientes que ficam com receio de diminuir a medicação, de tirar a medicação. Eu acho isso ótimo. Normalmente, eu tenho esse cuidado, né? Eu gosto muito disso, de que o paciente não fique tomando medicação sem necessidade, sem indicação, já está há muito tempo em manutenção, não teve mais nenhuma crise de ansiedade, às vezes está há um ano tomando, não teve crise de ansiedade, não piorou, não teve nenhum momento de humor deprimido, ficou triste, porque isso é natural, isso é espontâneo, é permitido se ficar triste, ficou triste, passou por alguma situação traumática e não abriu o quadro de depressão de novo, vamos conversar em diminuir a medicação, começar diminuindo e, como eu falei para vocês, eu sou extremamente tradicional. Então, começar diminuindo e ficar diminuindo por um bom tempo, 1, 2 meses diminuindo, com metade, diminuindo com metade, depois tomando metade em dias alternados e depois tirar. Porque até nessa diminuição, caso alguma coisa aconteça, dá tempo dele gritar e falar, ai Cris, piorei, enfim, vamos voltar para 1 ou para 2, enfim. Importante também, essas são as 4... não sei se curiosidade, mas informações que é importante o paciente saber, né? Que é o tempo de ação que começa a melhorar, a variedade de antidepressivo que se tem no mercado, que o paciente pode ter acesso, o tempo que piora quando para de tomar, que é mais ou menos de 4 a 5 meses depois. Eu tô vendo que uma galera entrou bem depois e eu tô falando disso hoje, gente. Pra quem acabou de chegar, eu tô falando de informações importantes para os pacientes que estão fazendo uso de antidepressivo, que estão fazendo um tratamento para depressão e principalmente para psicólogo, para médicos que não são psiquiatras, para estudantes de medicina, o quanto que é importante essa escuta ativa e essa informação dá para o paciente, porque às vezes ele esquece disso, por mais que a gente, psiquiatra no consultório, fale sobre isso. Às vezes ele esquece dessa informação, então é importante o familiar saber, o amigo saber, o cuidador saber, o psicólogo saber, o terapeuta ocupacional, enfim, quem está perto, é muito importante saber disso. O tempo que piora, demora de 4 a 5 meses para piorar. E existem 2 fases do tratamento agudo e tratamento de manutenção. E esse tratamento de manutenção, ele tem um tempo mínimo, mas ele não tem um tempo máximo. Então, em nome da qualidade de vida, em nome da dignidade, em nome da autonomia, em nome da saúde mental, se precisar tomar medicação pro resto da vida, qual o problema disso? Eu acho que isso eu passo, assim, é minha prática clínica. Se precisar tomar, contanto que você tenha qualidade de vida, contanto que você seja funcional, volte a ter um senso de utilidade, volte a participar do que você gosta de fazer, a ter resultados na tua vida segundo o que é resultado para você, não importa em quanto tempo vai precisar tomar um antidepressivo. Essa não é uma informação importante. Importante o mínimo, fundamental. Mas durante quanto tempo vai tomar, não é uma informação importante. Sueli tá por aí, seja bem-vinda, Sueli. É muito bom te ver aqui. Sueli é muito importante pra mim, tá, gente? Com o tempo vocês vão saber por quê. E aí, então, vamos lá. Sueli entrou, fiquei até nervosa. São informações importantes. Então, o paciente começa, mas eu não quero mais tomar, vou tomar pra vida toda? Não sei se você vai tomar pra vida toda, mas enquanto você estiver fazendo tratamento, eu vou me empenhar para que você entenda o que é ter qualidade de vida, para que você tenha vida e vida de verdade. Não é sobreviver, é viver, passear, fazer o que você gosta de fazer, se relacionar, enfim, ainda que esteja tomando antidepressivo. Certo? Então, assim, quem faz parte, quem escreve aí a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você, quem tá entendendo esse movimento, quem tá fazendo, tá participando das lives, tem visto depois no YouTube. Gente, quem entrou agora, desculpa, na semana passada a live não foi pro YouTube porque eu esqueci. Eu não esqueci, não. Eu não consegui salvar. E aí eu não tive depois pra botar, não sabia botar, enfim. E aí não foi. Mas essa eu vou salvar, fiquem tranquilos, divulga pra todo mundo, fala pra todo mundo. E vamos conversar sobre isso, porque conhecimento traz libertação. Falei rápido, né? Conhecimento traz libertação. Libertação traz saúde mental, qualidade de vida e vamos viver. Então, pra mim é mais importante, eu vou me empenhar, enquanto está em tratamento, eu vou me empenhar para que esse paciente tenha qualidade de vida e viva e trazer para quem isso daí também para quem está perto dele. É bem difícil que ele veja o que é qualidade de vida, o que melhorou, mas a gente que está do lado de fora daquele sofrimento, daquela cabeça, a gente precisa mostrar para ele: lembra que você fazia assim, você não estava conseguindo fazer e agora você está fazendo? Esse não é o papel só do médico, é o papel do familiar também, é o papel do cuidador, é o papel do psicólogo.
É o papel de quem tá perto. Mostrar pra ele que tinha coisas que ele estava tendo queixa, que ele estava reclamando, que agora ele já consegue fazer. E que às vezes passa despercebido, ele nem percebe que esse é um movimento de melhora, que ele melhorou. Porque o negócio é tão gradual e é tão devagar, que é muito bom dar esses feedbacks, dar esse retorno. Certo? Mantendo o que eu falei na semana passada, que eu estava com vontade de fazer lives menores, com mais conteúdo, no entanto menores. A gente está caminhando para o final. Pra mim é legal estar aqui com vocês. Eu gosto bastante. Eu tenho muita dificuldade de me despedir, porque agora a gente só se vê semana que vem. Ou não, ou deixa eu falar uma coisa pra vocês. Semana que vem, a terça-feira é feriado, certo? E o feriado é a terça-feira de carnaval. E depois disso, eu não vou estar no Brasil. Então, mas eu vou fazer de tudo pra fazer uma live de onde eu estiver. Eu vou fazer uma viagem, eu vou estudar uma medicação. Fazer uma preceptoria, fazer uma atualização no tratamento da esquizofrenia. Uma medicação que ainda não foi lançada no Brasil, mas que vai ser, e daí eu fui convidada para estar nesse grupo de psiquiatras brasileiros que vão estar estudando isso aí na atualização da esquizofrenia. Amo falar sobre esquizofrenia, tá? Se vocês quiserem, depois grita aí que eu falo também. E aí, eu não vou estar, eu viajo na semana que vem e a partir de quinta-feira eu não tô aqui, mas volto rapidinho. Então, eu vou tentar fazer essa live de lá. Eu não garanto, mas vou mandar post, vou fazer stories, vou falar com vocês. Mas eu não sei como é que vai ser. Então, eu ainda não sei a data exatamente do nosso encontro semanal da semana que vem. Mas vamos nos encontrar, certo? Nem que seja com um post, nem que seja com stories, mas a gente vai se encontrar. Então, vamos... fundamental, uma coisa que eu escrevi aqui. Fundamental... Principalmente para quem tá perto. Gente, pegar receita não é tratamento. Paciente que falou para você assim, não, eu fui no médico, já peguei minha receita, tem remédio. Isso não é tratamento. Tratamento é feito com as duas partes. Tratamento não é só paciente nem só médico. Não é só paciente e o profissional de saúde mental. Tratamento é feito pela interação. O sucesso no tratamento, o bom resultado no tratamento, ele vem com a interação. Ele não vem com uma receita. Não é só tomar a medicação que faz a diferença. Tomar a medicação ajuda bastante para que seja feita essa diferença. Mas não é só tomar a medicação que faz a diferença. Certo? Então, pegar a receita. Só preciso de uma receita. Passo rapidinho aí para pegar uma receita. E quem é meu paciente sabe disso, que alguns pacientes eu falo, olha, eu já não te vejo há bastante tempo e por isso não é justo nem com você e nem comigo que participo do seu tratamento eu te dar receita sem saber como é que você tá. Isso não é correto. Isso é injusto. O paciente não merece isso. Por mais que ele, eu tô bem, tô ótimo e tal. Mas eu preciso, para cuidar de você da melhor forma possível, eu preciso saber, de fato, eu preciso te ver, preciso saber como é que você tá. Então, fundamental para familiar. Lembra disso. Pegar receita não é tratamento. Pegar receita é pegar receita. Ter remédio em casa, eu tenho tantas caixas, não preciso nem aí. Ter remédio em casa é ter remédio em casa, não é tratamento. Tratamento é muito mais do que isso. Certo? Então, mais uma live com um conteúdo que leve a reflexão e que a gente possa impactar vidas, possa ajudar as pessoas, possa ajudar e facilitar acesso a tratamento. É isso que é importante. Importante os pacientes terem acesso a tratamento sem julgamento, sem preconceito e vão começar a viver com qualidade, viver com saúde. Por quê? Saúde mental melhora todo o resto. Por isso que existe a hashtag Mude Somente, Mude Você. E vamos diminuir. O meu objetivo aqui é diminuir o julgamento preconceituoso com embasamento científico e com a minha experiência. Com tudo que eu tenho feito e estudado nesses quase 20 anos aí de... Eu sei que não parece, tá, gente? Quase 20 anos aí de saúde mental. Certo? Então, como eu falei pra vocês, semana que vem eu vou mandando vocês informados. Semana que vem eu falo pra vocês qual vai ser o dia do nosso encontro. Não esqueçam de se inscrever, de me dar e-mail, de botar no link que tem na bio lá, ou mandar por direct, mandar dúvida, enfim. Porque quem tá na minha lista recebeu esse texto. Hoje o que eu falei, eu expliquei um pouquinho mais detalhado. E é diferente, né? Eu estar explicando do que eu escrever. Mas você pode pegar essa parte escrita também, que eu escrevi de uma forma bem espontânea, bem leve e bem carinhosa com um pensamento de que você entenda o que eu tô falando.
Vamos continuar a nossa trajetória rumo aos 10 mil. Essa semana chegamos aos 6 mil e alguma coisa. Vamos chegar nos 10 mil. Ainda que 10 mil não assistam a live, a gente sabe que 10 mil pessoas pelo menos leram um post, pelo menos olharam e viram alguma coisa da doutora Cristiane Lopes e foram impactados de alguma forma. Isso é muito legal. Levar saúde mental faz toda a diferença. Tá certo? Essa live eu vou gravar, vou colocar no YouTube e vocês podem avisar para as pessoas, quem gostou, pode compartilhar, avisar que fica online, fica ao vivo, né? Não ao vivo, fica online 24 horas até amanhã, 8 horas da noite e depois vai para o YouTube, vocês podem ver no canal do YouTube que é Doutora Cristiane Lopes, certo? Muito bom falar com vocês e para encerrar, mude. Ih, fiquei até nervosa porque a Sueli ainda tá aqui. Sueli é minha mãe, tá, gente? Tá me assistindo aqui, me deixa tensa. Mas legal. Muito bom saber que ela tá no Instagram. Mude sua mente, mude você sempre.